O clima de cobrança no Palmeiras está elevadíssimo por conta do empate contra o Fluminense. A gente tem muita coisa importante de bastidor para te revelar no vídeo de hoje. E o mais importante, vamos falar também das notas dos jogadores e de como o Abel Ferreira adotou uma postura esquisita. É a primeira vez que eu vejo ele falando desse jeito. Para começar o vídeo, eu quero te atualizar, né? Não sei se você reparou, mas esse não é o nosso cenário oficial. Inclusive, a pedido da minha amada filha, tem até uma tartaruguinha aqui no nosso novo cenário. O pedido dela é uma ordem, então nossa amiga vai ficar por aqui. Vamos lá. O Fábio, goleiro do Fluminense, após a partida, se dirigiu aos cânticos que a torcida palmeirense estava emitindo ali, né? E disse que o Fluminense fez a parte dele ganhando do Flamengo. Que se o Palmeiras não ganhou do Santos e do Vitória, a culpa não era dele. E na boa, ele tem razão, tá? O Palmeiras ele fez partidas muito abaixo do que estava apresentando nessas últimas rodadas do Brasileiro. E no meu entender, isso vai muito de encontro à performance de Flaco Lopes. O Flaco Lopes não tá conseguindo ser aquele jogador com dinamismo, né? Que sempre foi aquele atacante meio campo, vamos chamar assim, né? Aquele jogador com qualidade que conduz a bola e o grande ponto é, na hora da finalização, ele sempre fez as melhores escolhas em campo. Nos momentos em que tinha que acertar o passe, ele acertava. E ultimamente eu tô sentindo que tá faltando um pouquinho daquele Flaco Lopes que passa as bolas, né? Na partida contra o Fluminense, ele saiu na cara do gol com o Vitor Roque fazendo o facão, né, a diagonal, e ele preferiu finalizar ao invés de dar o tapa. E cara, isso mostra muito do que tá acontecendo no Palmeiras. Uma pressão enorme pela vitória, mas na hora de realizar ali a condução do jogo, né, de ter o jogo nas mãos, como o Palmeiras sempre teve, as coisas não estão acontecendo como estavam acontecendo. Calma, eu sei, você de repente está esperando aqui uma postura de alguém que vai gritar, que vai xingar e que vai fazer um show. Aqui no Palmeiras 90 mais, você nunca vai ver isso, tá? A nossa análise vai ser sempre tática e sempre buscando o aperfeiçoamento, tá? Tem crítica sim pro seu Abel Ferreira, mas eu acho que mais do que o Abel, a postura dos jogadores não está bacana, tá? Então vamos lá. Com esse clima de cobrança interna, é muito nítido que time que quer ser campeão não pode perder partidas ou empatar com Santos, Vitória, times que estão brigando na zona do rebaixamento. Por conta disso, eu acho que fez um pouco de sentido, sabe o que o Abel Ferreira falou na coletiva? O Abel basicamente jogou a toalha no Brasileirão e disse que o foco agora tem que ser na Libertadores. E sei lá, eu fiquei pensando, sabe? Por mais que eu admire a postura de liderança do Abel, eu não acho que é hora de jogar a toalha. O Palmeiras tem que brigar até o final. Então o que, que eu tava pensando? Esse cenário e a forma como o Abel colocou essas palavras, pra mim, diz muito de como ele se sentiu emocionalmente, sabe? Foi meio que uma explosão ali e não uma coisa racional, ele não pensou antes de falar. Pra mim, o Palmeiras vai brigar até o final do campeonato, tá? Você sabe que o que a gente mais gosta de falar aqui é sobre mercado da bola. Temos algumas coisas para te atualizar no final do vídeo, é claro, temos que falar de Paulinho, mas eu preciso começar pontuando as notas dos jogadores para a gente entender um pouquinho do que foi essa partida, tá? Começando pelo goleirão Carlos Miguel. Cara, o Carlos Miguel ele tem me surpreendido muito debaixo dos 3 paus ali na trave, na meta, né? Ele tem feito excelentes partidas. O problema é que é aquilo que eu tenho falado já há um tempo. O Palmeiras precisa, é necessário que tenha um goleiro que saiba jogar com os pés. Muito por conta da forma como o Palmeiras joga, tá? Para você que não consegue entender isso, eu vou te explicar com o máximo da minha humildade, tá? É a forma como eu enxergo o jogo, não é a verdade absoluta. Mas toda vez que o Palmeiras começa a jogada do gol, né, do goleiro, e você acha um passe lá da meta, da nossa defesa, né? Geralmente a bola vem no alto e o centroavante ele vai brigar pela bola com o zagueiro. Essa bola vai resvalar e vai sobrar essa segunda bola para o nosso meio campo e a gente vai estar em superioridade numérica. Por quê? O time está atacando e o time oponente está se defendendo. Então é muito mais fácil para a gente com a bola no pé e a superioridade numérica conseguir conduzir a jogada. O problema é que o Palmeiras não está fazendo isso. O Carlos Miguel, ele não sabe jogar com os pés, ele é novo, com certeza ele vai treinar isso, né? Mas o Everton tem esse fundamento bem desenvolvido. Quem você prefere para a final da Libertadores? O Everton ou o Carlos Miguel? O Carlos Miguel tem ritmo de jogo, né? O Everton tá chegando agora de lesão, mas enfim.
A nota que a gente preparou pro Carlos Miguel é 7, porque ele não comprometeu no gol. E aliás, ele fez até algumas boas defesas. Se não fosse ele, o Palmeiras poderia ter perdido. Seguido do lateral direito, o Kelvin. Gente, por favor, tá? Qualquer crítica que for falada aqui, eu não tô me referindo ao ser humano, eu não tô me referindo à performance do atleta na temporada, eu me refiro única e exclusivamente ao jogo contra o Fluminense. Pra mim, o Kelvin fez uma partida ruim. O problema é o seguinte, eu não sei se eu que criei muita expectativa com a contratação do jogador, sabe? Ou se de repente isso é o que ele tem pra entregar mesmo, né? A nossa nota pro Kelvin é 5,5. Achei que ficou devendo, ele não tá conseguindo fazer as infiltrações nas laterais, ele não tá conseguindo acertar cruzamento e ele não tá sendo aquele ala ofensivo que a gente esperava dele, que a gente viu na Rússia, né? Um jogador, sabe, sem medo, que vai pra cima, que finaliza gol rápido, tá deixando muito a desejar, infelizmente, tá? Seguido do zagueiro Murilo, que fez uma partida ok, sofreu muito nas mãos do Canóbio. Todas as vezes que o Canóbio pegou a bola e foi pra cima, o Murilo não conseguiu acompanhar. E olha que legal, né? O Canóbio foi oferecido ao Palmeiras. Eu achei que o Palmeiras ia fechar essa contratação. Infelizmente não deu certo, tá? Nota do Murilo, sem muita enrolação, 6. Uma partida ok dele, mais uma partida ok, né? Mas também nada de fenomenal. Gustavo Gomes correu o jogo inteiro, cara. Incansável. Eu costumo dizer que se o time inteiro tivesse essa postura do Gustavo Gomes, o Palmeiras com certeza absoluta não teria perdido algumas partidas aí. Sabe aqueles pontinhos que ficaram sobrando no campeonato? Que era, poxa, vitória certa, que o Palmeiras tinha que ter. Pois é. Gustavo Gomes fica com a nossa nota 7, um jogador realmente com muita vontade, um general em campo, né? E aí a gente vai pro Joaquim Piquerez e é muito difícil e duro pra mim falar isso, tá? Foi bem duro gravar esse vídeo porque eu pensei muito em como eu ia falar essas palavras, porque eu não quero soar aqui como algo negativo, tá? O Palmeiras ele é mais do que um time, ele é um projeto, né? É um projeto estruturado administrativamente, é um projeto que traz parcerias, e o Palmeiras tem uma visão, ou pelo menos ele é visto, né, internacionalmente como uma equipe sólida, um clube de futebol sólido, tá? Pois é. Joaquim Piquerez é um daqueles jogadores que chegou no Palmeiras e encantou a torcida. Eu sou fã do cara, acho ele um lateral fantástico. Mas ele não vem fazendo boas partidas. Essa é a verdade, tá? É bem verdade também que de repente a cabeça dos atletas tá mirando a Libertadores, né? Eu acredito muito nisso. Deve ser muito difícil, né, você não pensar nisso. Porque é a glória eterna, como o próprio slogan da competição diz, né? Mas o Joaquim Piquerez realmente ele tá com a cabeça em outro lugar. Ele não tá conseguindo fazer infiltrações, assim como o Kelvin. Defensivamente ele tem marcado bem, é verdade, mas a gente espera mais de craque. E o Joaquim Piquerez é craque. Nossa nota pro Joaquim Piquerez é 5,5 também, partida bem sem sal do jogador. Emiliano Martinez, o nosso camisa 8 entre aspas ali, né? Cara, eu já venho falando aqui há um bom tempo. Não é porque o Palmeiras não tá vencendo, mas eu não gosto muito do futebol do Emiliano Martinez, tá? Eu acho ele um jogador que toca muito de lado, é pouco vertical, mas sem a bola, aí sim, é a dele. Taticamente é um jogador completo, né? Ele sabe cobrir bem as laterais. Eu tô acostumado nessa função de 8 a ver um jogador como o Richard Rios, como o Andréas Pereira ou o Danilo, né? Um box to box completo, que faz da caixa defensiva até a caixa ofensiva, que marca e ataca, que chega na área. E o Emiliano Martinez não é esse jogador, tá? Essa função ela ficou com o Aníbal Moreno na partida, mas assim, cara, não dá, tá? Não é a dele também. O Emiliano, ele não é um jogador ruim. Eu só acho que, de repente, para esse meio-campo do Palmeiras, ele tem que brigar por posição com o Aníbal. E o Abel deveria ter sido um pouquinho mais ousado aí e colocado outro jogador para fazer essa função, como por exemplo o Larson. Por que não dar uma oportunidade para o jovem e testar? O Palmeiras precisava de dinamismo, criatividade e coragem. Bem, Emiliano Martinez fica com a nossa nota 6, porque aquela partida não compromete, ok, o cara fez a dele, né? Mas faltou. Eu senti falta de personalidade. Aníbal Moreno também bem aquém daquele Aníbal Moreno que a gente conhece, né? Gente, eu não quero parecer um ar pessimista não, porque é o que eu falei, eu acredito no projeto, mas colocaram água no meu chope, tá? Eu tinha outra expectativa pra essa partida, eu tinha expectativa de um Palmeiras mais aguerrido, mais ofensivo, sabe? Que o jogador saísse do primeiro tempo, cara, e o calção dele tivesse sujo, entendeu? Modo de falar, a gente sabe que a grama é sintética, mas aquela raça,
Eu senti que faltou isso. O Aníbal Moreno fica com a nossa nota 6 também, não comprometeu, mas é mais do mesmo, né? O que a gente precisa agora são de jogadores que assumam a responsabilidade, como o Alan tinha feito. E ele é o nosso próximo nome. O Alan na ponta direita, ele tenta, ele vai pra cima, ele finaliza, ele tem 20 anos e personalidade e maturidade de atleta experiente. Sabe, aquele jogador que não tem medo, que vai pra cima, que quebra a linha, que corre e que entrega o máximo do que pode. Eu não tô falando que os outros jogadores não entregaram, não é isso, tá? Mas o Alan, por ele estar mais próximo do gol, a gente acaba também vendo mais ele em campo, né? A nossa nota pro Alan é 7, porque ele fez o salseiro que ele costuma fazer, vai pra cima, abre espaço, cria oportunidade, mas ele não joga sozinho. Na ponta esquerda a gente tem o Ramon Sosa, que não fez uma boa partida, entretanto no primeiro tempo boa parte do jogo do Palmeiras passou dos pés dele, né? Ele tem uma diferença ali, né? Que é o cruzamento. Ele cruza muito bem, bate bem na bola. Mas eu também confesso que eu achei que ele fosse ser um pouquinho mais agudo nessa partida, tá? Quando eu falo agudo, eu tô falando o seguinte: ele podia ter dado o gato em algumas jogadas ali, achado espaço na ponta, ora poderia ter trazido a bola pro meio, poderia ter sido mais vertical, finalizado mais a gol. Era isso que eu esperava, tá? E na frente a nossa dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, que também não foi bem, em especial o Flaco, tá? E aí, gente, vamos lá. Isso não é uma crítica ao jogador, eu reforço isso que eu tô falando no sentido de temporada. A temporada do Flaco Lopes é maravilhosa, tá? O problema não é esse não. O problema é o seguinte: o Flaco Lopes é um jogador que a gente espera muito dele, porque ele tem condição de entregar. Sabe o que eu tô falando? Não dá pra você querer exigir de um jogador que é meia boca. Ele não. O Flaco Lopes tem muita qualidade, mas muita qualidade. E a gente espera que ele consiga entregar isso, tá? O que eu estou sentindo muita falta no Flaco é o seguinte: antigamente ele pegava a bola no meio-campo, ele fazia aquelas arrancadas, ele arrumava o espaço e ele soltava a bola. Agora ele tá prendendo demais, demais. Não dá. A gente precisa de um jogador que solte a bola ali na frente para tabelar com o Vitor Roque. Porque o Vitor Roque é o tipo de atacante que vai ocupar o espaço. E eu vou usar o exemplo aí do nosso rival Corinthians, tá? Você tem o Memphis Depay e o Yuri Alberto. O Memphis Depay seria o Flaco Lopes, tá? E o Yuri Alberto seria o Vitor Roque. O Yuri Alberto, assim como o Vitor Roque, eles ocupam espaço e eles precisam de campo para correr. Lembra o Rony, tá? É aquele futebol que precisa de velocidade. Quando você prende a bola e ele passa na velocidade e você não solta, cara, você matou a jogada. Porque o atacante, no caso, vai entrar na linha de impedimento e você não vai ter como recuperar a jogada, não tem o que fazer, você perdeu a oportunidade. O Flaco tá perdendo muitas oportunidades. É o que eu tô falando, talvez a cabeça deles esteja focada na final da Libertadores. Eu confesso, são seres humanos, cara. Eu também estaria. Mas é um ponto a se ressaltar. Fora isso, o Flaco tentou, criou, finalizou a gol, correu, sabe? Você vê como ele se entrega e como ele quer ganhar. Isso é o impressionante no Flaco Lopes também. Ele não desiste. Esse é o espírito. Nossa nota pro Flaco Lopes é 6, porque eu acho que ainda pode entregar mais, dá pra espremer mais desse caldo aí, dessa laranja aí. Dá pra fazer muito mais com o futebol que ele tem. Já o Vitor Roque na frente, é aquilo, é o que eu falei, ele ocupa espaço, ele é brigador, ele é finalizador, ele é um excelente atacante, tá? Também não teve no seu melhor dia porque a bola não entrou ali, né? Mas é um bom jogador, tá? Então a nossa nota pro Vitor Roque é 6 também. Vamos dar uma olhada aqui, seguindo os jogadores que entraram no segundo tempo. Cara, o Bruno Fux, pra mim, ele foi o melhor dos que entraram. Ele deu um dinamismo no meio-campo do Palmeiras que ninguém tava conseguindo dar. Uma das primeiras, ou segunda bola ali que ele pegou, ele achou uma bola no meio-campo, quebrou a linha inteira do Fluminense com um passe. Que foi a bola que o Flaco Lopes botou na frente lá e deveria ter soltado pro Vitor Roque. Jogador completo pra mim. Inteligente, sabe marcar e faz o diferente, que é o que eu tava falando que o Emiliano não consegue. Sabe essa bola que o Aníbal, o Bruno deu um passe ali de, sei lá, 15, 20 metros. O Emiliano Martinez não faz isso. A bola é sempre lateralizada, a bola é sempre para trás. Então ele quebra a linha. É isso que a gente espera de um jogador com qualidade, né? Nota 7 pro Bruno Fux, pra mim melhor em campo e jogou pouco tempo, hein? Agustin Giai, eu não sei o que tá fazendo. E aí eu tô sendo honesto, tá? Pode ser uma ótima pessoa, pode ser um excelente corredor, um excelente marcador, mas eu não sei o que ele tá fazendo hoje no Palmeiras como lateral. Eu já tenho feito essa crítica há um bom tempo, né? Pra mim ele pode jogar de zagueiro, ele pode jogar de volante,
Mas, cara, não dá. Na lateral não dá. Ele não tem condição técnica de ser um lateral que apoia. Tá? Pro Palmeiras não dá. Nota 5 pro Jai. Entrou, fez o básico ali também, nada de muito novo. Assim como o Felipe Anderson e Facundo Torres, que também não tem conseguido desempenhar um bom papel. O Felipe Anderson, você sabe que eu falo aqui no canal há muito tempo. É um jogador muito técnico. Quanto mais próximo da área ele tiver, mais resultado ele vai trazer. Agora, se você pega um jogador técnico e coloca ele para marcar o lateral, ele não vai ter fôlego. Ele tem 30 e poucos anos já, ele não vai conseguir correr o campo inteiro os 90 minutos. Pega o Emiliano Martinez e fala assim: Emiliano, você vai marcar o lateral. Não solta do cara. E deixa o Felipe Anderson, que tem talento, qualidade, para criar. É uma crítica que eu acho que é válida, né? Para mim não faz sentido essa postura. Tá? Nota do Felipe Anderson e do Facundo Torres é 5 também, nada de muito, né? E o Rafael Veiga, que entrou bem, deu dinamismo ao time, achou passe, pelo menos tentou, né? Mas também fica com a nossa nota 6. Então é isso, a partida foi bem truncada. Eu senti falta daquele Palmeiras que tava jogando as últimas partidas, sabe? Sei lá. Vou esperar aí que na próxima partida aí contra o Grêmio, o futebol do time melhore. Não deve jogar o time titular, deve ser misto, né? Porque o foco agora provavelmente estará na final da Libertadores, tá bom? E aí essa final da Libertadores, eu vou ser sincero, tá? Minha opinião, a gente depende, não é uma questão de seria bom ser. Dependemos do Paulinho. Se não der certo essa final da Libertadores, que ele não esteja pronto, tá tudo bem, mas é a hora do Paulinho chegar, tá? 2026 tem que ser o ano dele, porque o Palmeiras precisa desse tipo de jogador e temos que contratar. É por isso que eu falo tanto do mercado da bola, gente. O Palmeiras precisa contratar jogadores como o John Arias, como o André, jogadores que Gerson. Ah, mas é caro, eu sei, mas cara, nessas horas que faz falta. O Flamengo tem, por exemplo, o Carrascal. Everton Cebolinha no banco. São jogadores que resolvem. O cara entra, ele não sente o peso da camisa. E aí ele resolve, ele joga, entendeu? Nesses momentos em que a gente precisa, o Paulinho tá fazendo uma falta absurda. Lembra do Mundial, né? Tudo que ele criou. Bom, para finalizar o vídeo, vamos falar do mercado da bola rapidinho aqui. Sobre John Arias, que nós pontuamos ainda sem novidade. Provavelmente não deve chegar, tá? Infelizmente, o Wolverhampton não quer negociar o jogador. Eu não sei se eles estão fazendo isso para aumentar o valor na negociação, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas essa é a realidade. O Palmeiras tá em contato, tá tentando. Vamos ver como é que vai finalizar, né? E aí, prosseguindo sobre a questão do Facundo Colídio, Palmeiras já desistiu, tá? Colídio não virá pro Palmeiras, não é mais uma opção. E o Palmeiras tá sentindo falta desse atacante, né? De um jogador que quebra a linha. Colídio não é para mim a opção também, mas enfim. E aí, falando, por exemplo, de uma situação que estava sendo pleiteada ali, né? Sobre a chegada do Marcel Ruiz. Cara, Marcel Ruiz é um tipo de jogador que, nessa partida contra o Fluminense, cara, ele mataria a pau. Mataria a pau. Ele com certeza absoluta ia dar um dinamismo pro meio-campo absurdo, né? E o Palmeiras tá sentindo falta disso. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Agradeço do fundo do meu coração. Desculpa o cenário improvisado aqui, eu não tô em casa, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração, mais de 1,5 milhão de visualizações, 5 meses de canal, são resultados incríveis, tá? E isso só é possível, é claro, porque Deus nos permite, mas principalmente porque também há um carinho da torcida do Palmeiras que tá sempre perto e sempre apoiando aqueles que eles gostam. Eu tô muito contente com o resultado, obrigado, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, um forte abraço e avante palestra.